Bom dia, queridos. Uma outra verdade abençoadora com respeito à graça divina, que nada mais é do que o amor de Deus demonstrado ao homem desfavorecido, é que a graça não está relacionada com as realizações do homem. Sobre esta questão, eu quero repartir na manhã de hoje com vocês, e antes da nossa oração matinal, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, no verso 6, onde ele disse o seguinte: E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vou repetir. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Meus amados, agora temos aqui uma segunda questão. Algumas pessoas pensam que porque pecam, tendem a aperfeiçoar-se antes que possam receber graça. Julgam, portanto, que somente receberão a graça divina se agirem melhor. Julgam que as realizações os capacitarão a obter a graça de Deus. Todavia, a graça é incondicional. Ela é gratuita e não há motivos para que seja dada. É a obra do amor de Deus que Ele confere a nós, os pecadores. Se a graça de Deus estivesse relacionada com as realizações do homem, a essência da graça se perderia imediatamente. Uma vez que seja permitido permanecer em nós qualquer vestígio de realização, Deus deve recompensar-nos de acordo com a nossa realização, porque Deus é justo. E desde que Ele é justo, no mínimo, Ele é correto. Ele teria então de recompensar e premiar o homem de acordo com as suas realizações. Mas, se o dar de Deus é uma recompensa ou prêmio, então já não é graça. Tão logo as realizações entrem, a recompensa também deve entrar e a graça fica do lado de fora. Desde que a recompensa entre, a graça também sai. O apóstolo Paulo deixou muito clara esta questão no capítulo 4, no verso 4 da sua carta aos Romanos, onde também lemos o seguinte: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Portanto, as realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus, pelo contrário, anulam a essência da graça de Deus. Porque, a não ser que seja gratuita, não é graça. A não ser que seja dada sem razão e causa, e a não ser que seja um presente, não é graça. E se há alguma razão ou alguma coisa envolvida, se há algum preço envolvido ou se há algum labor envolvido, imediatamente surge a questão da recompensa, porque Deus é justo, como já afirmei. No instante em que a recompensa entra, a essência da graça é perdida. Se você julga poder estar então numa posição acima de Deus ou mesmo igual a Deus, você não pode receber a graça. É por isso que Romanos 4 diz claramente que ninguém pode vir diante de Deus e dizer que fez isso ou que fez aquilo e que, portanto, sem se envergonhar, pode sim reivindicar para si a graça divina. Se uma pessoa diz que não é como as outras, que roubam dinheiro e são tão injustas, que jejua pelo menos 2 vezes na semana, que embora não tenha dado dízimo, pelo menos ofertou 1/20 do que tem, ela não pode receber a graça de Deus. O que é graça? Graça é receber sem ter um motivo para receber. Uma vez que haja um motivo, ela se torna recompensa. Se você tem quaisquer realizações, a questão da recompensa entra e a graça fica de fora. Como lemos inicialmente, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça.
Se nós tivéssemos quaisquer realizações diante de Deus, fossem elas grandes ou pequenas, a salvação de Deus para nós tornar-se-ia uma retribuição de dívida e não seria mais graça ou amor incondicional. Meus queridos, nós devemos ser gratos a Deus, porque não há ninguém que possa clamar por qualquer tipo de realização diante dele. Devemos ser gratos a Deus, porque nós somos salvos pela graça. Se eu fosse salvo pelas minhas próprias realizações, eu nunca poderia dizer: Deus, eu te agradeço por conceder-me graça. Ao contrário, eu diria para ele: Deus, eu estou salvo porque pagaste a tua dívida para comigo. Então eu poderia proclamar orgulhosamente que estou salvo pelas realizações. Mas não é assim. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Porque, como tenho afirmado constantemente aqui, graça é um dom imerecido. É o amor incondicional de Deus concedido ao pecador desfavorecido. Portanto, continuemos nos apropriando dessa graça divina, porque não temos o que fazer para recebê-la. Nós não temos como resgatá-la por mérito pessoal, mas nós podemos sim absorvê-la plenamente, por nos apropriarmos por fé dessa obra preciosa que Cristo fez em favor de cada um de nós, lá na cruz do Calvário. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque também fica claro nas palavras do apóstolo Paulo e de outros escritores bíblicos que a graça não tem como ser recebida em forma de recompensa. Não há nenhum tipo de realização que nós possamos fazer para então recebermos graça da parte do Senhor. As obras são necessárias não para a salvação, mas porque nós somos salvos, porque nós recebemos a graça. Então, nós podemos sim fazer as obras que o Senhor diz que nós devemos fazer, não em pagamento pela graça, mas porque já recebemos um favor maior da parte do Senhor e por isso nós podemos repartir com outros o nosso amor em forma de obra. Não para obter a graça, mas porque já recebemos. E recebemos porque Cristo nos concedeu num amor incondicional pela sua morte na cruz a nosso favor. Senhor, que possamos compreender essa verdade tão preciosa para nossas vidas. Em tempos tão difíceis, onde as pessoas cada vez mais têm privilegiado a meritocracia, ou seja, ser merecedor para receber algo, o Senhor continua nos dizendo que a graça é um dom imerecido e que nós só temos que nos apropriar por fé dessa verdade. Que jamais nos esqueçamos disso e que possamos, ao fazer as nossas obras, fazer por amor de Ti, por amor ao próximo, e não como forma de obter a graça, porque ela já nos foi concedida graciosamente. Louvamos e bendizemos ao Senhor e pedimos que cada gesto nosso, cada ação, cada palavra, cada pensamento reflita esse amor do Senhor derramado sobre nós e possamos derramar essas ações, essas atitudes sobre a vida de outras pessoas, a fim de demonstrar a elas que por termos recebido graça, nós podemos sim abençoar as suas vidas com as nossas ações. Santo é o teu nome, agradecemos a Ti com todo o coração por tão grande salvação, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao qual seja honra, glória e louvor hoje e todo sempre. Amém. Meus queridos, chegamos a mais um final de semana, portanto, desejo a todos vocês e a cada um de vocês um excelente fim de semana debaixo da graça do Senhor. Deus os abençoe.